Graças ao Senhor Jesus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja com todos, amém? Coloca a mão no teu coração, eu quero fazer uma oração contigo. Santo Deus, nós estamos na dependência da tua revelação. Estamos na disposição da tua palavra, pois precisamos com que ela venha desnudar-nos aos nossos próprios olhos o que tem acontecido. Esquadrinha a nossa mente, olha os quartos escuros e vem acender a luz com a tua palavra. Vem, ó Deus, que nos dá a paz. Vem, ó Deus, que nos mostra o motivo da vida. Vem e repreende todo o tormento, repreende todo o mal. Acalma a tempestade que está dentro dessas pessoas. Pela tua misericórdia, cala a boca de Satanás. Revela a tua palavra, pois assim nós estamos ligando ao céu esta oração, gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 4. Salmo de número 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Eu não costumo ler tanto assim no início das mensagens, mas baseado no tema que é dormir em paz, eu achei importante entendermos esse princípio. Diz assim, a partir do verso 1: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém? Graças a Deus. Nos dias em que nós vivemos, o dom de descansar em paz, eu posso até dizer assim, né? É quase um dom, é uma força de expressão, logicamente, mas é quase um dom a pessoa que dorme em paz, ou que tem essa paz. Por isso eu preciso ler esse salmo inteiro, eu precisei ler esse salmo inteiro, com o autor Davi, para que você entendesse algumas coisas. O verso 1, por exemplo, e diante desses 3 pontos, ele diz: na angústia me tem aliviado. Verso 2 ele diz que homens têm atacado a sua honra. E no verso 3 ele já começa a pedir justiça. Bem, meus irmãos, para um salmo que fala de uma paz, uma tranquilidade, ele já começa falando sobre angústia. A angústia de poderosos homens que estão o atacando. Ele começa a falar de angústias, de uma injustiça que está acontecendo contra a sua vida. Então é claro o fato de, apesar de a Bíblia ser um livro recheado da palavra paz, você vai perceber que os seus autores viveram a ausência disso por muitas vezes. Eles viveram momentos de angústia. Você vai ver Jeremias, você vai ver Elias, você vai ver Isaías, você vai ver o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, você vai ver tantos outros, e o próprio Jesus ali no Getsemane, você vai ver a aflição dele. São pessoas que vivenciaram guerras, pessoas que viveram verdadeiros enfrentamentos e dificuldades pesadas. Sabe qual que é o primeiro ponto que eu quero observar aqui? A paz que a Bíblia nos mostra não significa ausência de guerras ou desafios, mas
algo que protege a nossa mente dos estragos, algo que protege o nosso interno, de que conflitos venham alcançar um lugar que é para ter paz. Paz, aonde por uma limitação humana nós temos muita dificuldade de preservar. É a paz que excede todo o entendimento do que está acontecendo. Como diz Filipenses 4:8, a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações. Jesus diz que é a paz que o mundo não pode dar, é a paz que Ele pode nos dar. Essa paz nos leva do vírus da aflição a combates com anticorpos do cuidado divino. Essa confiança, esse apacentar. Eu não quero que você confunda esse dormir tranquilo com uma pessoa com uma questão talvez até clínica. Pessoas que dormem pesado ou pesado demais. Não é? Eu estou falando de dormir em paz. Algumas pessoas que chegam a dormir de exaustão, coração angustiado, cheio de ansiedade, ficam acordando durante a noite com pensamentos neurastênicos, né? com uma ansiedade que não nos deixa repousar em paz. Eu me refiro a uma segurança, eu me refiro às pessoas que entendem biblicamente sobre o guarda de Israel que não toscaneja, como diz na palavra de Deus, como no Salmo 91. O que fica à porta das nossas vidas, o que nos guarda literalmente. Davi começa falando do motivo da sua angústia. Ele começa falando de injustiças, de poderosos contra a sua vida. Aí eu pergunto para você, qual é que é o motivo da sua angústia? Eu pergunto para você, o que lhe faz ficar acordado ou atrapalhar o seu sono durante a noite? O quê? Qual o pensamento que tira de você essa paz? Há pessoas que estão angustiadas com a família. São situações repetitivas. Há mães, por exemplo, que enquanto o filho não chega, às vezes o filho está bem, o filho está trabalhando, às vezes está bem na vida, está sadio em cada desafio, mas ela não consegue ter paz, porque eu não estou vendo. Há outras pessoas que, por mais que tenham dinheiro, podem ter bilhões, mas continuam angustiadas, pensando nos contratos, pensando como que vai ser, pensando... Há pessoas que estão angustiadas sempre com a saúde, toda a vida com a saúde. Eu preciso que você entenda um princípio cristão em tudo isso. O livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 7, diz que Jesus, ao subir aos céus, se assentou ao lado do Pai. E Ele nos fez, como corpo de Cristo, nos assentar com Ele nos lugares celestiais. Isso é em Cristo Jesus. Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Isso é, a paz vem dEle. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Sabe o que eu estou aqui? Sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu fui um fracassado durante várias vezes. Sabe por que eu estou aqui? Porque Jesus veio para esse fracassado. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu estive doente muitas vezes. Sabe por que eu estou aqui? Porque Jesus veio para os doentes. Sabe por que eu estou aqui? Porque Jesus carregou e carrega a minha vida. E isso me dá paz. E se eu não aprender que eu tenho que descansar no que Ele já fez e faz, eu nunca terei paz. Segundo ponto que me chama a atenção. Durante esses dias, principalmente esses dias, você precisa entender como ter paz. Porque biblicamente Jesus já cuidou de tudo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, as boas novas. Ele já fez tudo, está consumado. Evangelho não tem a ver em andar com Cristo primeiro. Evangelho tem a ver em se assentar com Cristo primeiro.
Como eu disse, Efésios 2, do versículo 5 ao versículo 10, é tudo graça de Deus. Eu quero que você entenda que tudo Ele faz primeiro, e nós temos que aprender a descansar na criação e no cuidado dEle. O livro de Gênesis diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias. E por último, no 6º dia, Deus fez o homem e Deus fez a mulher. E teve mais um dia, o dia em que Deus cessou das suas obras, porque Deus não precisa descansar. O dia em que Deus cessou das suas obras. E qual que foi o primeiro dia do homem aqui na terra? Um dia de descanso. Um dia que o homem pôde desfrutar do que Deus havia criado. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é você fazer primeiro, é Ele fazer primeiro. Adão não teve que fazer nada, ele não teve que criar nada, porque o trabalho foi de Deus. Adão teve que entrar primeiro no descanso, para depois entrar no trabalho, para depois dar nome às coisas. Só depois que a obra de Deus estava concluída, que teve início a vida de Adão. Isso é evangelho, meu irmão. Isso é evangelho. Deus completou a obra da redenção, e nós nada podemos fazer para sermos salvos. Nada que faremos será suficiente para sermos salvos, porque jamais seremos merecedor. A glória é dele, o dom vem dele. Quando Jesus veio, ele trabalhou durante todo esse tempo aqui na terra por nós, mais especificamente 3 anos. Jesus trabalhou durante esse período por nós, até que a nossa posição perdida fosse recuperada. Tem uma passagem que Jesus diz assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Só depois dele concluir tudo isso, concluir o seu trabalho, lá na cruz, ele disse: está consumado, está feito. A analogia aqui é que o cristianismo significa que Deus fez tudo em Cristo Jesus, e que agora nós só usufruímos pela fé. Paulo ora para que os nossos olhos sejam iluminados e entendamos essa ação central, que Deus fez tudo em Cristo. E Cristo se assentou ao lado do Pai, e nós, pela graça, Ele nos fez nos assentar nas regiões celestiais em Cristo. Não se trata de nós trabalharmos para Deus em primeiro lugar, se trata de Deus trabalhar por nós, porque quem tem que receber o perdão somos nós primeiro. Você ficou escandalizado com o que eu falei? Olha a reação de Pedro quando Cristo foi exemplificar essa salvação, esse trabalho. Pedro ficou agitado, ele negou quando Jesus foi lavar os pés dele. Não é verdade? Jesus lavou os pés dos apóstolos. O próprio Deus veio para servir. Ele diz isso, porque o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Deus, no meio do deserto do povo, Deus ofertou o maná, o pão para este povo. Deus ama nos banquetear. Deus ama. Eu, na idade que eu tenho, daqui uns dias, Deus sabe o tempo certo, eu já vou ser avô. Já estou profetizando no momento certo, eu já vou ser avô. Mais velho tem 20 anos, esse ano faz 21, do meio vai fazer 17, mais novo vai fazer 13. E a idade que eu tenho, quando eu vou visitar o meu pai, quando eu chego lá, o meu pai compra Danoninho, Yakult, meu pai compra guloseimas, ele compra carne, ele gosta muito de alcatra, ele corta aquela alcatra que ele faz sem igual, lá no sal, e ele me serve. E eu quero fazer as coisas, ele fala: não, pode deixar, pode deixar.
porque Ele tem prazer em fazer isso. E nas oportunidades que eu tenho, também tenho prazer em fazer isso para Ele e para os meus filhos. O próprio Deus, Ele nos dá esta graça. Lucas capítulo 14, versículo 17, ele diz assim: vinde, pois tudo já está preparado. Deus ordena chamar pessoas para esse banquete de salvação e paz. Nós achávamos que primeiro tínhamos que trabalhar, mas temos que nos assentar com Ele primeiro. Quando eu caminho, eu me apoio nas minhas pernas, mas quando eu me assento, eu me apoio nas pernas da cadeira. Você está entendendo que Jesus é esse trono? Que Jesus é esta cadeira? Você está entendendo o que eu estou falando? Uma vez eu perguntei para um homem, que na garagem de um hospital estava aceitando Jesus comigo. E eu perguntei para ele, o que você acha que é o primeiro passo para você se tornar um cristão? Ele falou, aceitar Jesus? Eu falei, olha, é se arrepender dos seus pecados e aceitar o que Jesus já fez. Aceitar, é se assentar com Ele primeiro, para depois você caminhar com Ele. Você está entendendo? Terceiro ponto que me chama a atenção. Tudo se inicia com você aceitar a obra de Jesus e se apoiar nela pela fé. Cada acusação do inimigo, você pode confirmar, realmente, mas em Cristo eu sou mais do que vencedor, mas em Cristo eu sou salvo, mas em Cristo eu tenho promessas, mas eu sou guardado por Cristo, o sangue dele me cobre. Olha a promessa, a Bíblia diz que Ele nos dará o Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos auxilia. Efésios 1, do 6 ao 7, Ele nos dá gratuitamente no amado. Qual que é o critério de Deus derramar o Espírito Santo sobre nós? Atos 2, 33, é a exaltação do nome de Jesus. Quanto mais eu confesso a Jesus, mais a graça da paz eu recebo. Quanto mais eu exalto a Jesus, o poder dele habitará em mim. Quanto mais eu exalto a Jesus, o batismo do Espírito Santo virá e nos cobrirá e nos fará pregar um evangelho com poder. Não é uma dádiva que depende do que eu sou, mas é algo que depende do que Ele é. Eu recebo tudo, não mediante o andar, mas o me assentar com Ele. Eu não sei nem princípios de medicina. O que eu sei é muito raso. É um chá disso ou daquilo. Mas eu lembro de uma vez que uma pessoa me ligou e me pediu para ir visitar o seu filho, que por acaso era um amigo de escola meu, Fábio Plombon. E quando eu cheguei, ele da grade do portão da casa dele, ele estava com a barriga grande, com a barba comprida, porque ele estava com um tumor na cabeça. As mãos dele tremiam muito, a dor de cabeça dele não passava, porque deu hidrocefalia, né? E os olhos dele estavam muito embaçados. Eu falei, dá as tuas mãos aqui que eu vou orar por você. Eu orei por ele. Naquela mesma semana, o irmão dele me ligou. Pastor, ele está internado no Hospital de Clínicas, no 8º andar, se eu não me engano, que é a parte neurológica. E, se eu não me engano, a doutora Helena disse que ele vai para a UTI. E possivelmente de lá ele não volte mais. Porque o tumor está ligado com pontos vitais do corpo dele. Coração, pulmão. E não dá para ser operado. Então possivelmente ele não volte. Qualquer tentativa ali, as lesões podem ser muito sérias. Eu falei, eu vou lá, no nome de Jesus. Fui no hospital. Quando eu cheguei no hospital, ele já não estava vendo mais, ele não conseguia falar mais. Ele só ouvia. Eles colocaram um dreno para que o líquido saísse. E de repente, eu coloquei os 2 dedos no ombro dele. E eu disse para ele, rapaz, você não vai deixar a Angélica sozinha não, rapaz.
viúva antes da hora, está namorando? Eu quero fazer o teu casamento. E eu coloquei as mãos sobre ele e falei, Senhor, dá mais uma chance para o Fábio. Ele é teu filho, faz valer a pena. Fiz uma oração pelo Fábio, cura ele. Porque o Senhor diz que aquilo que é desligado aqui será desligado aí. E o que nós ligamos aqui será ligado aí. Os médicos conhecem um livro, mas nós conhecemos outro livro, que é o livro da vida, que diz que nós podemos todas as coisas no Senhor. E isso, meu irmão, foi num domingo. Na terça-feira, eu voltei a visitar o Fábio. Ele estava vendo, ele estava falando, e eu posso dizer o nome dele. Você pode procurar ele nas redes sociais e pode confirmar isso. Ele, quando eu fazia oração para ele, ele só chorava. Quando eu estava conversando com ele que ele podia me responder, ele disse que não lembrava dessas coisas, mas ele estava curado. Ele voltou para casa. E num culto de terça-feira, na outra semana, ele voltou aqui e ele testemunhou o que Deus fez na vida dele, que é um milagre. Meu irmão, a obra na vida daquele rapaz é Deus, não sou eu. Eu estou assentado nessa alegria de salvação do reino. Eu estou assentado nessa fé de que Deus faz. Deus faz. E essa dependência me faz ter a paz suficiente para poder dormir descansado nele. Antes de você nascer, essa igreja já existia. Antes de você cuidar de você mesmo ou da tua saúde, Deus já estava cuidando de todas as coisas. Você precisa aprender a descansar na palavra dele. Você lembra de Marta e Maria? Uma só agitada, e a outra se preocupou em estar aos pés de Cristo. E Jesus orientou sobre a posição correta. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aproveite melhor o teu sono. Aproveite melhor o teu casamento. Aproveite melhor o teu trabalho. Faça as coisas com prazer. Seja como uma criança. Eu não posso explicar milagres, mas eu posso aceitá-lo. Essa guerra, eu quero que você entenda que não é sua. Essa guerra, meu irmão, é uma guerra de Jesus. E nós temos que aprender a nos assentar com Ele. Isso é, nós temos que falar com Ele. Nós temos que orar a Ele. Nós temos que nos posicionar nele. E isso é muito forte. Pare de ficar tentando fazer as coisas somente com as próprias mãos. Uma irmã do louvor americano, não lembro o nome dessa pastora agora, mas você pode procurar nas redes sociais. Ela fez uma cirurgia, e essa cirurgia iria afetar as cordas vocais dela. As cordas vocais ficaram como se fosse um espaguete. Ela poderia falar, mas ela não poderia cantar mais. E então, ela realmente não estava conseguindo cantar. E um dia ela foi, depois da cirurgia, ela foi até o piano. E ela começou a tocar um louvor ali. E de repente ela parou e começou a chorar. E ela falou assim: Senhor, se eu nunca mais puder cantar, o Senhor é o Deus da minha vida. Se eu nunca mais puder louvar o Senhor como eu fazia, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu rei. E ali ela chorando, ela começou a sentir um calor na sua garganta, e naquele momento ela foi curada por Jesus. E o louvor que ela canta posteriormente é um louvor maravilhoso. É um louvor americano, um hino americano, onde diz que enquanto ela buscava os médicos, enquanto ela buscava a solução em remédios, em pessoas, Jesus estava todo o tempo na fila, esperando pacientemente a vez dele de curá-la. Você consegue entender que tem que buscar Ele em primeiro lugar? Porque Ele sempre cuidou da tua vida. Deus faz. Seja zeloso com aquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Quarto ponto que me chama a atenção. O próprio Jesus disse, em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. E conhecei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para a vossa alma. Você quer entregar essa preocupação para Ele? Você quer entregar a tua vida para Jesus? Você quer aceitar o que Ele fez?
por você, isso que está à disposição? Quer aceitar? Entregue este fardo pesado a Ele. Hoje, neste culto de terça-feira, eu preciso que você entenda que com as tuas mãos, você pode ser uma das pessoas que tem os bens mais ricos da terra, como aquele homem Steve Jobs, acho que é esse o nome dele, se eu não estou enganado, aquele que inventou o mouse. Chegou um momento que a empresa dele, na Bolsa de Valores, foi a mais valorizada do mundo. Porém, um câncer no pâncreas fez com que o dinheiro dele fosse inválido. E ele morreu rapidamente e morreu jovem. Como uma pessoa simples, que não teve regalias na terra e nem coisas mirabolantes, mas pode dormir tranquilo em Deus, porque a sua salvação está garantida. Porque Ele tem cuidado do seu futuro e naquilo que Ele prometeu, teto sobre a cabeça, vestimenta e o alimento todos os dias. Ele é o Deus que faz nos desfrutar de coisas boas. E às vezes o tempo vai disso também. E as memórias boas ficam. E as novas fases, elas são colocadas à nossa frente como ricas oportunidades. Mas não é o fim. Ele sempre nos coloca em novas oportunidades, onde Ele pode nos fazer descansar nele. O próprio salmista Davi, no Salmo 23, lá na frente, ele diz, Davi era um pastor de ovelhas, e ele reconhece quando ele diz, o Senhor é meu pastor. É como um médico, que depois de uma cirurgia de transplante, que pode demorar, por exemplo, 12 horas, chega exausto em casa e fala, Senhor, o Senhor é o meu médico. É como um professor que depois de uma aula exausto, chega em casa, dobra o joelho e fala, Senhor, o Senhor é o meu mestre. Davi confessa, o Senhor é o meu pastor. E em seguida ele diz, e nada me faltará. Ou, o Senhor é o meu provedor. Sabe o que significa isso? Eu estou em paz, eu posso passar pelo vale da sombra e da morte, porque eu não temerei mal algum, porque eu estou em paz. Significa que o Senhor está lá na frente me esperando já. No final de 2021, o Senhor está me esperando. No final de 2022, Ele está me aguardando, porque Ele já cuidou de tudo. Ele já cuidou dessa situação. Hoje mesmo pode vir essa resposta. Semana que vem pode vir uma resposta. Pode vir um recado de herança. Pode vir uma solução. Pode vir uma cura. Ou pode vir o arrebatamento pessoal. Mas Ele está cuidando de tudo. Você pode descansar nele, você pode descansar em Jesus, você pode entregar este teu fardo para Ele. Durma em paz, meu irmão, durma em paz. Eu quero fazer uma oração por você, e em seguida, eu quero te ensinar um hino muito antigo. O nome do hino é Oração da Noite. Você pode procurar nas redes sociais, mas eu gostaria muito que você aprendesse a cantar esse hino. Nós aqui não somos profissionais, nós somos pessoas apenas que nos esforçamos para fazer algo. Coloca a mão no teu coração, aonde você estiver. E eu não sei que data você estará escutando esta mensagem, mas eu vou orar. E o Deus que dá a paz que excede todo entendimento, Ele vai proteger, Ele vai guardar o seu coração. Deus Todo-Poderoso e Fiel, o Senhor é o Deus que em meio a todas as guerras nos protegeu. O Senhor é o Deus que na vida de Davi, na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de Paulo, Bartolomeu, João e tantos outros, o Senhor acompanhou e os fez enfrentar a guerra com um semblante de paz. Daqueles que estão guardados no Senhor, de pessoas como Policarpo na história, que confessaram o Senhor numa arena, rodeado de pessoas com ódio, e rodeado de uma situação difícil, onde ele mesmo morreu queimado, mas hoje está nos teus braços, Senhor. Tantos outros, ó Pai, tantos outros, que mesmo que poderiam estar em momento de aflição por dentro, mas tinham a paz do Senhor, que os guardava. Espírito Santo, traz à memória aquilo que dá esperança, recupera, Pai, a graça desse cristão, recupera esta pessoa,
como um cristão sereno, um cristão que com palavras doces e firmes guarda a tua palavra e descansa em todo o teu cuidado. Que os pecados possam ser confessados e que a esperança possa ser confessada no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, vou dormir em paz. Guarda o marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao culpado estende tua mão, Senhor. Manda o triste aflito, o Consolador. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, atende minha petição, e seguro eu durmo sem hesitação. Ó Jesus bendito, livra-me do mal, e seguro alcanço proteção real. Que Deus abençoe o seu descanso em nome de Jesus.